estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo. É sempre um prazer enorme receber você aqui no programa Aula Paraná. Eu sou o professor Andrew, juntamente comigo temos aqui a nossa intérprete de Libras, Jéssica, e nós vamos levar até onde quer que você esteja um pouquinho da geografia, mais especificamente um pouquinho da geologia do estado do Paraná e também do Brasil. Mas para que isso fique tudo um pouco mais claro, para que você possa compreender melhor os nossos objetivos e também possa se organizar nos seus estudos, peço que você pegue um caderno, uma caneta, um lápis e uma borracha e tome nota dos objetivos da nossa aula de hoje que vão aparecer na tela para você, ó. Identificar os principais recursos minerais existentes no Brasil, além das suas principais utilidades, e compreender de que maneira a mineração transforma as paisagens. Então nós vamos falar sobre os recursos minerais, aqueles que estão presentes no território brasileiro, como ocorre a exploração desses recursos e ainda de que forma a exploração desses recursos gera transformações na paisagem. E olha o que eu trago para você de reflexão aqui, ó. O que diferencia um minério de um mineral? Todo metal é um minério? Minério é uma rocha? Veja que eu trago aqui alguns questionamentos que devem causar aí na sua mente um turbilhão de ideias, aonde o objetivo disso é trazer alguns conceitos à sua mente, fazer você buscar lá nas suas memórias alguns conceitos que você já tem estabelecidos, que foram adquiridos ao longo de aulas passadas. E aqui a gente vai relembrar que mineral é um corpo natural, sólido e cristalino, formado em resultado da interação de processos físico-químicos em ambientes geológicos. Então, um mineral nada mais é do que um agregado de elementos que se formaram na superfície do nosso planeta. Então, nós temos ali os elementos que foram se juntando, foram se unindo e formaram assim os minerais. Minério de ferro, nós temos ouro, prata e tantos outros minerais que se formaram. Agora, quando falamos em minérios, estamos falando de minerais que dispõem de um valor comercial, aqueles que são explorados comercialmente. E ainda, ao falarmos em minérios e minerais, não podemos deixar de falar das rochas, que conforme você pode ver aqui, ó, rochas são agregados de um ou de mais minerais. Desta forma, pode-se afirmar que todas as rochas são constituídas de minerais. Então todas as rochas elas vão ter ali vários minerais que vão estar formando essa rocha, porque as rochas são esse conjunto de minerais. E aqui os minérios, ó, agregado de minerais ricos em determinado elemento e que é economicamente e tecnologicamente viável para a extração. Então nós estamos falando da exploração econômica. Então, além de tudo, tem que haver uma demanda por esse minério que vai fazer com que haja uma necessidade de exploração. E a partir dessa necessidade da demanda que existe, ocorre a exploração. E se ela for economicamente viável, assim nós teremos a mineração. Aqui nós temos o exemplo do ferro, que está presente em uma infinidade de coisas do nosso cotidiano, e também o níquel, que quando a gente fala no níquel, ele também encontra-se presente nas baterias que são utilizadas em vários aparelhos aí do nosso cotidiano. E os minérios no nosso país? Quando a gente fala na mineração no Brasil, o Brasil ele tem um histórico muito intenso da atividade de mineradora. Então, durante a história do nosso país, a mineração ela sempre foi muito importante. Nós temos ali o destaque para o estado de Minas Gerais, cujo nome inclusive faz referência à mineração. Minas Gerais, as minas de exploração de uma infinidade de minerais. Então perceba que o nome do estado está associado justamente a essa exploração. Mas não é a única área do nosso país onde a atividade mineradora se desenvolve. Nós temos uma infinidade de outras áreas do nosso país que tem atividade mineradora, inclusive o nosso estado, o estado do Paraná. Agora eu quero que você dê uma olhada aqui na tela, ó, que devido à história geológica do Brasil, que é formado por rochas antigas, ou seja, o escudo cristalino, o território brasileiro é rico em uma diversidade de minérios, cuja importância
é grande para a economia nacional. Então o escudo cristalino sendo aquelas rochas de idade bastante antiga, que sofreram ao longo do tempo processos físicos e químicos, sofreram a ação do intemperismo e que foram se desgastando. Então essas rochas têm uma riqueza mineral bastante grande. E aqui nós temos o que? A Serra dos Carajás, no estado do Pará, que representa uma das principais aglomerações de minério de ferro do mundo e a maior reserva do Brasil. Então essa imagem que aparece do lado direito da sua tela mostra justamente uma área de mineração ali, da exploração mineral. E também vale um destaque que essa atividade ela causa um impacto ambiental bastante grande, que conforme você observou na imagem, você viu ali que toda aquela área para a realização da mineração, ela acabou sendo devastada. A cobertura vegetal foi arrancada, os animais que ali viviam ou migraram para outras áreas ou acabaram não encontrando mais alimentos e tiveram seu habitat ali destruído. Aqui, a gente vai observar nesse mapa aqui, ó, as principais reservas minerais do país. Quando a gente fala na interpretação cartográfica, vale um destaque que nós temos o mapa do Brasil, que está repleto de símbolos, aonde estes símbolos podem ser identificados na legenda que encontra-se do lado esquerdo, aonde o triângulo representa o alumínio, o retângulo representa o carvão e assim sucessivamente. E ainda este mapa do Brasil que você pode ver, do lado direito na parte inferior ali você vai encontrar na cor verde as bacias sedimentares e nas áreas num tom de verde um pouco mais claro ali, indo para um amarelo, laranja, nós temos ali os escudos cristalinos. E perceba que as maiores reservas de minerais que temos no território brasileiro encontram-se justamente nessas áreas dos escudos cristalinos, que conforme a legenda podem ser identificados aqui. É importante essa interpretação cartográfica e também termos claro de que a cartografia é um dos elementos para a melhor compreensão do espaço geográfico. E agora, olha o que apareceu para você na tela, a nossa primeira atividade. Então, com o seu caderno e caneta, anote aí, por favor. Na atualidade, as ciências geológicas estão adquirindo dia a dia mais importância devido à crescente escassez de matérias-primas e recursos minerais. Entre estes recursos, é conhecido o rápido esgotamento que estão sofrendo os minerais metálicos, com a crescente necessidade de matérias-primas para a indústria. Sendo assim, identifique o problema levantado no texto e proponha uma solução para amenizar este problema. Então, este texto que eu li para você, ele traz uma situação-problema. Eu quero que você descreva qual é o problema que está sendo proposto ali, além de apresentar uma possível solução. Reloginho vai aparecer ali na tela, ó, e a gente está te aguardando aqui.
Muito bem, o que você colocou aí na sua resposta? Vamos conferir aqui na tela. Ó. O texto aborda o problema de escassez de recursos minerais, utilizados como matéria-prima para a indústria. Entre as possíveis soluções está a reciclagem de materiais. Entre as vantagens da reciclagem estão a redução do uso de energia, conservação do ambiente e diminuição de custos de extração. Então nós estamos justamente tratando ali do problema da exploração demasiada dos recursos naturais, pois esses recursos são finitos, ou seja, não são renováveis, são recursos naturais não renováveis. E isso é um problema, pois em algum momento eles irão se esgotar. Daí a importância da reciclagem, da reutilização e também do desenvolvimento de novas tecnologias para o desenvolvimento de materiais alternativos. Seguindo com a nossa aula de hoje, eu trago para você aqui sobre os minérios no Brasil. E quando a gente vai falar desses minérios no Brasil, a gente vai conhecer um pouco mais sobre quais que estão presentes no território brasileiro. Olha aqui, ó, destaque para os minerais metálicos como ferro, manganês, alumínio, estanho, sendo estes a base da indústria mineradora do Brasil. Então estes que eu acabei de falar para você são aqueles que acabam representando a maior fatia da atividade mineradora brasileira. Porém, em menor escala, nós temos também ouro, cobre, nióbio, titânio, zinco, níquel, entre outros minerais. Então a gente percebe que existem alguns que têm uma importância extremamente grande na balança econômica brasileira, alguns que dispõem de um peso menor na balança econômica, porém todos eles tendo a sua representatividade econômica. Até mesmo porque quando falamos na mineração de ouro, o ouro é um elemento que dispõe de um valor comercial bastante elevado. E o primeiro que eu trago para você que é o ferro, ou seja, aqui ó, o Brasil está entre os 5 maiores produtores de minério de ferro do mundo, sendo extraído principalmente no estado de Minas Gerais, Pará e Mato Grosso do Sul. Em Minas Gerais, o ferro ele é explorado no quadrilátero ferrífero. Esse quadrilátero ferrífero é uma região do estado de Minas Gerais que, conforme pode ser identificada neste mapa que aparece do lado direito da sua tela, nós temos ali uma área que envolve Santa Bárbara, Mariana, Congonhas e Nova Lima, que formam essa área riquíssima em minério de ferro, onde nós temos ali uma grande atividade mineradora e principalmente da mineração de ferro. Nós temos aqui, ó, enquanto que no Pará, explorado na Serra dos Carajás, localizado no sudeste do estado do Pará. Então nós temos outras áreas, mas vale o destaque para Minas Gerais. E segundo o Ministério de Minas e Energia, o minério de ferro representa 93% das exportações do setor de mineração do país. Então é justamente o minério de ferro que tem um peso na balança comercial de exportação. Então nós vamos exportar 93% do minério de ferro. Veja só o quão grande é a quantidade de minério de ferro exportada. Aqui, ó, nós temos uma imagem que mostra para você justamente como ocorre ali a mineração e o minério de ferro bruto. Claro que posteriormente ele é submetido a processos de beneficiamento a fim de se transformar em itens que nós conhecemos aí no nosso cotidiano. Seguindo aqui agora, a gente vai conhecer também o manganês. Manganês é um outro mineral, é um outro minério de fundamental importância para a economia brasileira e também para a nossa vida. Então confere o que é o manganês. É a matéria-prima para a produção de aço, pois é o responsável em dar liga aos componentes do aço. No Brasil, ele é concentrado principalmente na porção norte do território, sobretudo no estado do Amapá, mas também é encontrado no quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais e na Serra dos Carajás, no estado do Pará. Então, quando falamos no manganês, nós estamos justamente falando de um elemento fundamental para a produção de aço. Um dos lugares onde nós encontramos o aço é nas estradas de ferro. Parece controvérsia essa analogia, essa terminologia utilizada,
Mas os trilhos pelos quais os trens se locomovem, eles são feitos de aço, pois uma das vantagens do aço, quando comparados ao ferro, é a oxidação que não ocorre no aço, diferente do que acontece com o ferro. O ferro ele enferruja, o aço ele já tem essa característica de não oxidar, de não enferrujar. Inclusive, o aço ele acaba também sendo utilizado para a produção de utensílios domésticos, como colheres, garfos, facas, que também não oxidam em função dessa característica própria. Então a gente vê a importância dele no nosso cotidiano. Já o alumínio, por sua vez, tem outras vantagens quando comparadas ao ferro, comparadas ao aço, mas também tem algumas desvantagens. Vamos conhecer um pouco melhor o alumínio, que é extraído da bauxita, e o Brasil detém a terceira maior reserva do mundo, e suas jazidas estão concentradas principalmente nos estados de Minas Gerais e no Pará. E o processo de transformação desse mineral em alumínio é muito caro e oneroso ao meio ambiente. E a partir disso que a gente começa a perceber a importância econômica da reciclagem. Quando falamos nas latas de alumínio, que são muito difundidas na nossa sociedade, nós percebemos que existem pessoas que garantem o seu sustento a partir da coleta dessas latas e da venda delas às empresas que fazem reciclagem. E essas, por sua vez, acabam beneficiando essas latas de alumínio para que novamente elas possam virar matéria-prima para dar origem ou a novas latas ou a outros elementos também feitos de alumínio. E essa importância da reciclagem, essa condição de constantemente ser reciclado, é porque o beneficiamento do alumínio faz com que esse processo seja muito caro e tenha impactos ambientais muito elevados. Então é economicamente muito mais viável realizar a reciclagem do que realizar a extração de mais minério para novamente formar alumínio, fazer novas latas. Aqui a gente tem o nióbio. O nióbio, por sua vez, é extraído do pirocloreto e da columbita. Os estados de Minas Gerais e Goiás respondem por grande parte da produção de nióbio, que atinge 38 mil toneladas ao ano, o que faz do país o maior produtor mundial. E este minério tem seu uso difundido na fabricação de equipamentos de tecnologia de ponta. Então a gente vai perceber que ele não está presente diretamente no nosso cotidiano, mas segmentos específicos da indústria acabam utilizando esse elemento ali, o nióbio, utilizando na indústria aeroespacial, na indústria automobilística, em alguns processos bastante específicos de produção. E também as pedras preciosas. Quando falamos em pedras preciosas, nós podemos pensar nas joias, nos itens que estão disponíveis nas joalherias, sendo o ouro, sendo a prata, sendo esses metais comumente utilizados. Mas a gente vai perceber que outros elementos também são de fundamental, fazem parte dessas pedras preciosas. Porque diferente daqueles minerais que a gente já falou do beneficiamento, essas pedras preciosas elas estão disponíveis na natureza e elas acabam sendo lapidadas, acabam sendo moldadas para serem utilizadas para a produção, para a confecção de joias. E de acordo com a disponibilidade dessas pedras na natureza, é que nós vamos ter um custo mais elevado ou mais baixo. Dá uma olhada aqui na tela, ó. Nós temos aqui alguns exemplos, ó. A esmeralda e a ametista. Então, na parte superior, elas estão ali em formato bruto e já na parte inferior, onde elas foram moldadas, elas foram lapidadas, o que gera também um valor agregado muito maior. E agora nós vamos para a nossa segunda atividade. Anota no seu caderno e confere aqui na tela, ó. Em se tratando de commodities, o Brasil tem papel relevante no mercado mundial graças à exportação de minérios. Destacam-se os minérios de ferro e de manganês, bases para a produção de aço, e a bauxita, da qual se deriva o alumínio. Explique a importância dos minerais metálicos na economia brasileira, principalmente para o mercado externo. Então, o tempo vai aparecer ali na tela, eu quero que você escreva um pouquinho sobre isso. Vai lá!
Muito bem, o que você colocou aí na sua resposta? Dá uma olhadinha aqui na tela para a gente conferir juntos. É importante que você compreenda que pela existência de grandes reservas minerais no Brasil, a atividade mineradora, principalmente a exploração de minerais metálicos, tem grande importância na economia nacional, perfazendo parcela significativa das exportações brasileiras. Ou seja, tendo um peso significativo na balança comercial, pois a exportação desses recursos minerais gera riquezas e gera renda para o país, para o Brasil, o que eleva o produto interno bruto, o que eleva a renda per capita, então tendo um impacto na balança comercial brasileira. E o que falamos então nessa nossa aula de hoje? Nós falamos justamente sobre os recursos minerais existentes no Brasil, sua utilização, sua exploração e também um pouquinho sobre os impactos ambientais que podem ser causados pela atividade mineradora. Então é importante que você tenha tudo isso bem claro, bem organizado, e daí a importância de você utilizar o caderno para realizar anotações destes conteúdos da nossa aula de hoje. Então eu agradeço a você pelo seu envolvimento e participação e agradeço também por nos permitir entrar aonde quer que você esteja. Então um forte abraço e até a próxima aula!